E se o amor da sua vida estivesse a um oceano de distância? E se o mundo inteiro dissesse que vocês não pertencem um ao outro? Você teria coragem de lutar ou deixaria o destino decidir? Ela era apenas uma jovem comum de Lisboa. Ele, um milionário do Rio de Janeiro. 2 mundos, 2 realidades e um oceano separando-os. Mas quando um olhar basta para mudar tudo, o que acontece quando o amor desafia a distância, a fama e o preconceito? Distantes entre o oceano, uma história sobre coragem, escolhas e a verdade do coração. Lisboa estava coberta por uma fina camada de chuva naquela noite de outono. As ruas estreitas do bairro Alfama refletiam as luzes amarelas dos postes, criando uma atmosfera melancólica, quase poética. Para Mariana, estudante de música que trabalhava meio período em um pequeno café. Aquele cenário era familiar, menos a cidade antiga respirava memórias e canções. E era justamente nas vielas molhadas que ela encontrava inspiração para o fado que ensaiava em segredo. Mariana tinha 23 anos. Morava com a mãe e o irmão mais novo em um pequeno apartamento alugado, onde cada mês era uma luta para pagar as contas. O trabalho no café era exaustivo, mas lhe garantia uma renda mínima para ajudar em casa. O sonho de se tornar cantora parecia distante, quase impossível. Mas ela carregava a esperança como quem carrega o amuleto naquela noite. Depois de fechar o café, ela caminhava pela rua íngreme que levava à estação do elétrico. O guarda-chuva quebrado mal a protegia da chuva que insistia em cair e o vento frio a fez encolher os ombros. Foi então que ouviu o barulho, pneus deslizando, um freio brusco, o som metálico de um carro batendo contra um poste. Assustada, Mariana correu em direção ao acidente. Um carro preto, de luxo, estava parado no meio da rua estreita, com o capô amassado. O motorista, um homem alto, de terno escuro, tentava sair, mas parecia atordoado. "O senhor está bem?" Mariana perguntou, a voz carregada de preocupação. O homem levantou o olhar. Tinha os cabelos castanhos molhados pela chuva e os olhos, de um verde profundo, revelavam surpresa. "Eu acho que sim", respondeu em português, mas com um sotaque leve que Mariana não identificou de imediato. "Só perdi o controle por causa da pista molhada, sem pensar 2 vezes." Mariana abriu a porta do carro e o ajudou a se apoiar na calçada. Ele estava ileso, apenas um pouco trêmulo. "Precisa de um médico?" Ela insistiu. "Não, tô bem." Ele respirou fundo, tentando recuperar a compostura. "Obrigado pela ajuda." Foi então que ele sorriu, e Mariana percebeu algo estranho. Aquele homem, mesmo em meio à confusão, carregava uma elegância natural, uma aura de alguém acostumado a dominar os espaços. "Sou Mariana Menos", disse, num impulso, estendendo a mão. "Gabriel", respondeu ele, apertando-a com firmeza. "Muito prazer." Mesmo que em circunstâncias peculiares, ela riu, quebrando a tensão. Nos dias seguintes, Mariana não conseguiu tirar aquele encontro da cabeça. Havia algo naquele homem que a intrigava, a forma como falava com calma, a expressão solitária nos olhos, como se carregasse um peso invisível. Para sua surpresa, 2 dias depois, Gabriel apareceu no café onde ela trabalhava. Vestia roupa simples, mas sua presença chamava atenção. "Vim agradecer pela ajuda menos", disse ele, colocando um pequeno envelope sobre o balcão. "Não precisa menos", Mariana respondeu, quase ofendida. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." Ele sorriu de novo e havia sinceridade naquele gesto. "Mesmo assim, devo algo a você." "Pelo menos um café?" Relutante, ela aceitou. Sentaram-se em uma mesa próxima à janela, observando a rua movimentada. Gabriel contou que era brasileiro de passagem por Lisboa para uma série de reuniões de negócios. Não entrou em detalhes, e Mariana não perguntou. Para ela, ele era apenas um viajante educado. "E você?" Ele perguntou, curioso. "Estudante de música. Trabalho aqui para pagar os estudos." "E a vida?" Quando falou em música, os olhos de Mariana brilharam. Gabriel percebeu imediatamente. "Você canta?" "Fado", respondeu, quase envergonhada.
mas só para mim mesma. Naquela noite, antes de fechar o café, ela, encorajada por um impulso inexplicável, cantou uma canção curta. Sua voz, suave e melancólica, encheu o ambiente. Gabriel ficou em silêncio. Tocado, é lindo, disse, quando ela terminou. Sua voz tem algo que vai além das notas. Mariana corou. Não estava acostumada a elogios a cada visita. Gabriel parecia mais interessado em conhecer não apenas Lisboa, mas também a jovem que o salvara naquela noite chuvosa. Passeavam pelas ruas de Alfama, subiam até o castelo de São Jorge para ver a cidade iluminada. Pegavam o elétrico amarelo que serpenteava entre colinas. Mariana começou a sentir algo que nunca havia sentido antes, uma conexão intensa, uma chama que crescia em silêncio. Mas havia também um medo. Quem era, afinal, aquele homem que surgira do nada e parecia disposto a ocupar espaço em sua vida? Gabriel, por sua vez, se via dividido, acostumado a negócios, contratos e encontros superficiais. Ele não lembrava da última vez que conversara com alguém de forma tão genuína. Havia algo em Mariana que quebrava suas defesas, como se ela enxergasse além da máscara de homem de sucesso. O tempo passou rápido, mas a realidade logo se impôs. A viagem de Gabriel tinha prazo, ele precisava voltar ao Rio de Janeiro, ao império empresarial que comandava na última noite em Lisboa. Os dois caminharam à beira do Tejo. O vento frio balançava os cabelos de Mariana, e Gabriel a observava com uma mistura de ternura e dor. Preciso voltar, disse ele. Finalmente, Mariana engoliu em seco, já esperando aquelas palavras. Eu sei. Houve um silêncio carregado de sentimentos não ditos. Gabriel segurou a mão dela. Não quero que isso termine aqui. Ela sorriu, mas seus olhos estavam marejados. Lisboa é meu mundo. O Rio é o seu. Entre nós existe um oceano. Ele aproximou o rosto e, pela primeira vez, os lábios se encontraram em um beijo suave, molhado pelas lágrimas que nenhum dos dois conseguiu segurar. Lisboa parecia diferente para Mariana, desde o dia em que Gabriel entrara em sua vida. As ruas estreitas do Alfama já não eram apenas cenário de rotina, tornaram-se pano de fundo de encontros inesperados, de conversas longas, de olhares que diziam mais do que palavras. Gabriel, mesmo com sua agenda carregada de compromissos, encontrava sempre um jeito de aparecer no pequeno café onde ela trabalhava. Às vezes pedia apenas um café simples, outras vezes ficava por horas observando Mariana atender os clientes, cantarolar baixinho ao limpar as mesas, sorrir timidamente quando percebia que ele a olhava. Você tem um jeito especial de iluminar esse lugar. Menos comentou ele. Numa tarde chuvosa, Mariana riu, balançando a cabeça. Aqui não tem nada de especial, só mesas velhas e cheiro de café. É você que transforma tudo. Essas palavras ficaram ecoando na mente dela. Por dias, não estava acostumada a receber atenção sincera, ainda mais de alguém como Gabriel, que parecia pertencer a um universo distante, intocável. Passeios pela cidade aos poucos. Os encontros deixaram de ser casuais. Gabriel passou a convida lá para conhecer a cidade através de outros olhos. Subiram juntos ao miradouro de Santa Luzia, de onde Lisboa se estendia como um mar de telhados vermelhos em direção ao Tejo. O sol poente tingia o céu de laranja e dourado. E Mariana, emocionada, começou a cantarolar um trecho de fado. Gabriel fechou os olhos, absorvendo cada nota como se fosse uma revelação. Sua voz carrega a alma de Lisboa. Menos, disse ele. Tocado, é como se eu estivesse ouvindo a própria cidade através de você. Mariana corou, desviando o olhar, mas dentro do peito sentiu uma chama acender. Também pegaram o elétrico 28, o famoso bondinho amarelo que serpenteava pelas colinas. Sentados lado a lado riam quando o veículo balançava nas curvas apertadas. Gabriel, acostumado a carros de luxo e viagens em jatos privados, sentia ali uma liberdade diferente, quase infantil. Faz quanto tempo você não anda de transporte público? Mariana provocou,
divertida. Acho que desde os 18 anos, menos confessou ele, rindo. Tinha esquecido como é real. A música como Elô no Café, certa noite. Um grupo de turistas pediu que alguém cantasse. Mariana hesitou, mas Gabriel, incentivando com o olhar, a convenceu. Ela se levantou e, diante de poucos clientes, entoou um fado antigo. Sua voz preenchia o espaço pequeno, carregada de emoção e melancolia. Gabriel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não era apenas música, era a verdade nua da alma dela. Quando terminou, os aplausos foram tímidos, mas sinceros. Gabriel foi o primeiro a bater palmas. Olhando-a com orgulho, você nasceu para cantar para o mundo, disse ele, mais tarde quando saíram juntos. Não deveria se esconder. O mundo não paga as contas, Gabriel. Ela respondeu, com um sorriso triste. Por enquanto, só posso cantar para sobreviver. Ele quis dizer que poderia ajudá-la, que tinha os meios para mudar sua vida, mas conteve-se. Sentia que qualquer gesto precipitado poderia afastá-la. O aviso do tempo, apesar da intensidade dos momentos, a sombra da despedida se aproximava. Gabriel estava em Lisboa apenas por algumas semanas, e o prazo encurtava a cada dia. Numa noite fria, sentados à beira do Tejo, ele segurou a mão dela. Eu não quero que isso termine quando eu voltar para o Brasil. O Atlântico é grande demais, Gabriel. Mariana olhou para as águas escuras. E a vida real é dura. Ele suspirou, sentindo a verdade nas palavras dela, mas também a impossibilidade de desistir. Podemos tentar, pelo menos... Me deixe tentar. Mariana não respondeu de imediato. Apenas apoiou a cabeça no ombro dele, ouvindo o som distante das ondas. A despedida temporária no último dia de sua estadia, Gabriel foi ao café uma última vez. Mariana serviu-lhe o café habitual, mas os olhos dela estavam marejados. Você volta amanhã, não é? Sim, mas não quero que seja um adeus. Ela sorriu com esforço, tentando esconder a dor. Talvez seja apenas um até logo. Na saída, ele a abraçou longamente. Não houve promessas impossíveis, apenas a certeza de que algo verdadeiro havia nascido ali. E assim, quando o avião decolou no dia seguinte, rumo ao Rio de Janeiro, Gabriel levava no coração a lembrança da jovem que transformara sua viagem de negócios em um despertar enquanto, em Lisboa, Mariana observava o céu pela janela, sentindo que parte dela atravessava o oceano junto com ele. O avião que levava Gabriel de volta ao Rio partiu numa manhã cinzenta. Para Mariana, cada minuto desde a despedida parecia mais longo do que as horas de um relógio. Lisboa estava igual menos as ruas estreitas, os bondes amarelos, o cheiro de café fresco menos mas, de algum modo, tudo parecia vazio no café. Os clientes continuavam ao entrar e sair, mas Mariana servia mecanicamente. Às vezes, pegava-se olhando para a porta, como se esperasse que ele surgisse de novo, com aquele sorriso discreto e o olhar intenso. As primeiras mensagens nos dias seguintes, Gabriel não deixou que o silêncio os separasse. Enviava mensagens de bom dia, fotos da vista do escritório no centro do Rio. Pequenos áudios com a voz grave que a fazia sorrir. Hoje acordei pensando em Lisboa. Parece que ainda sinto o cheiro das ruas depois da chuva. Mariana respondia com fotos de Alfama, da estação de bonde, da janela do apartamento simples que dividia com a mãe. Hoje cantei baixinho para os clientes. Não é a mesma coisa sem você ouvindo. Essas trocas de mensagens viraram rotina. De madrugada em Lisboa, tarde no Rio, os fusos horários se misturavam com a ansiedade de manter viva a chama que haviam acendido. A rotina de Gabriel não. Entanto, a vida de Gabriel não era simples. Assim que voltou ao Brasil, foi engolido por reuniões, negociações e pressões de sócios. A Ferraz-Tech, sua empresa, estava prestes a lançar um novo projeto de expansão, e cada passo precisava ser calculado. Você anda distraído menos, comentou Rodrigo, seu amigo advogado, numa das reuniões. Desde Lisboa, parece que não está inteiro aqui. Gabriel desviou o olhar, mas não o negou.
Talvez porque uma parte de mim tenha ficado lá. Rodrigo suspirou. Cuidado. Negócios não perdoam distrações. A vida de Mariana em Lisboa, Mariana dividia-se entre o café, as aulas de música e os cuidados com a mãe. Dona Helena, uma costureira incansável, começava a dar sinais de saúde frágil. Mariana assumia cada vez mais responsabilidades, mas mesmo cansada, guardava no coração os instantes com Gabriel como uma fonte de força. Às vezes cantava fado nas noites vazias do café. Sua voz, carregada de saudade, chamava a atenção de turistas. Alguns gravavam vídeos, postavam nas redes sociais. Um deles chegou até Gabriel, que ao ouvir, ficou paralisado diante da tela do celular. É como se ela estivesse cantando só para mim, pensou. O olhar da imprensamos, a internet não perdoa. Logo, jornais sensacionalistas do Brasil começaram a especular. Quem é a jovem portuguesa que conquistou o coração do milionário brasileiro? Cinderela ou oportunista? Fotos de Mariana saindo do café, vídeos dela cantando, até imagens antigas de redes sociais foram expostas. Repórteres bateram na porta do apartamento da família. Dona Helena, assustada, recusava entrevistas. Mariana chorou quando viu a própria foto estampada em sites de fofoca. Eu não pedi por isso, desabafou a mãe. Filha, às vezes o amor vem acompanhado de tempestades, respondeu Dona Helena, acariciando-lhe os cabelos. Só não deixe que levem a sua verdade. As pressões no Brasil enquanto, isso no Rio, os sócios de Gabriel ficaram furiosos com a repercussão. Você entende o que está acontecendo? Disse um deles, batendo na mesa. Nossa imagem está atrelada a uma estudante desconhecida, chamada de Cinderela falsa pela imprensa. Isso afeta investidores. Gabriel manteve a calma. Minha vida pessoal não é pauta de negócios, é sim quando os jornais fazem dela um espetáculo. A tensão aumentava. Gabriel se via cada vez mais dividido entre a pressão do império que construiu e o amor genuíno que nascera em Lisboa. As cartas invisíveis, apesar do caos, ele não desistiu de Mariana. Enviava mensagens longas, como cartas digitais. Eu sei que o mundo parece contra nós, mas quando fecho os olhos, lembro da sua voz, da luz de Lisboa, e sei que vale a pena lutar. Mariana, do outro lado do Atlântico. Respondia com sinceridade, mas também com medo. Tenho medo de que um dia você acorde e perceba que eu não sou suficiente para o seu mundo. Ele respondeu de imediato. Você é exatamente o que meu mundo sempre precisou. A sombra da dúvida foi. Então que surgiu a primeira grande prova. Uma manchete em um jornal português estampava a foto de Mariana, conversando com um colega da universidade. O título dizia: namorada secreta do milionário é vista em clima íntimo com estudante local. Gabriel recebeu o link de um sócio, acompanhado de uma frase venenosa. E é por isso que você vai destruir sua empresa? Seu coração disparou. Por um instante, a dúvida lhe atravessou como uma lâmina, mas em seguida, a lembrança da sinceridade no olhar de Mariana lhe trouxe de volta ao chão. Pegou o telefone, ligou para ela, diz que não é verdade. Claro que não é. Mariana quase gritou, ferida pela desconfiança. Ele é só meu colega. O silêncio pesou entre eles. Gabriel, se você não confia em mim, então o que temos não vai resistir ao oceano. Ele fechou os olhos, apertando o celular contra o ouvido. Eu quero confiar, só não sei se o mundo vai deixar. A distância que já parecia insuportável tornou-se ainda mais cruel com a avalanche de notícias falsas. Mariana acordava todos os dias com mensagens de desconhecidos nas redes sociais, alguns chamando-a de interesseira, outros a insultando de formas ainda mais baixas. As fotografias manipuladas, os vídeos editados, tudo parecia um esforço calculado para destruir a sua imagem. No café onde trabalhava, os clientes cochichavam, tiravam fotos escondidas, riam às suas costas. O patrão, pressionado pela atenção negativa, chamou-a ao escritório. Mariana, eu gosto de você, mas isso está prejudicando o café.
Acho melhor você procurar outro lugar. Ela saiu com lágrimas nos olhos, sentindo-se expulsa, não só do emprego, mas também de uma vida tranquila que nunca mais voltaria. Do outro lado do oceano no Rio, Gabriel enfrentava uma tempestade diferente. Os sócios estavam furiosos. Investidores ligavam exigindo explicações. E sua família, especialmente a tia que cuidara dele na juventude, pressionava-o sem piedade. Você não pode destruir tudo por uma garota, dizia a tia, voz carregada de raiva. Sua vida é aqui. Sua responsabilidade é aqui. Gabriel permanecia calado, mas por dentro sentia-se dilacerado. A cada notícia venenosa que chegava do outro lado do Atlântico, uma fissura se abria entre ele e Mariana. A conversa decisiva numa noite de inverno em Lisboa, Mariana recebeu uma ligação dele. A voz de Gabriel estava cansada, distante. Mariana, eu não sei se consigo continuar. Aqui, a pressão é insuportável. Estão dizendo que você... Que e o quê? Interrompeu, o coração em chamas. Que eu... Te traí? Que sou uma mentirosa? Gabriel, você acredita nisso? O silêncio dele doeu mais do que qualquer palavra. Eu não quero acreditar, murmurou ele. Mas tudo parece contra nós. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Então talvez seja melhor parar por aqui. Ene, o diga isso. Eu não quero ser o motivo da sua ruína. E se você não consegue confiar em mim, Gabriel, o oceano já venceu. As lágrimas caíam livres quando ela desligou o telefone. A queda de Mariana nos dias seguintes, Mariana mergulhou numa tristeza profunda. Parou de cantar no café, evitava sair de casa e até sua mãe notava o brilho apagado em seus olhos. Filha, você não pode deixar que o mundo roube sua voz. Menos disse Dona Helena, tentando confortá-la. Você nasceu para cantar. Mas Mariana sentia-se quebrada. Cada canção agora soava como uma lembrança dolorosa. Gabriel em silêncio no rio, Gabriel fechava-se cada vez mais em reuniões intermináveis. Tentava se convencer de que havia feito o certo. Mas à noite, sozinho em sua cobertura luxuosa, pensava na última vez que segurou a mão dela à beira do Tejo. O vazio era ensurdecedor. Rodrigo, seu amigo de confiança, não suportava vê-lo assim. Você está deixando a imprensa decidir o que sente. Isso não é você, Gabriel. E se Mariana realmente... Começou ele, mas não conseguiu terminar. Se você acredita nisso, então nunca a amou de verdade, rebateu Rodrigo. Firme, Gabriel baixou a cabeça. A despedida, real sem emprego, sem paz. Mariana tomou a decisão mais difícil. Escreveu uma carta curta para Gabriel, enviada por e-mail. Gabriel, obrigada por cada momento em Lisboa. Foram os dias mais verdadeiros da minha vida. Mas eu não quero mais lutar contra o oceano, contra o mundo. Espero que seja feliz. Mariana. Quando Gabriel leu, sentado em seu escritório no centro do Rio, o coração se partiu em 1000 pedaços. Ele queria voar até Lisboa naquele instante, abraçá-la, provar que ainda acreditava, mas não o fez. Ficou imóvel, refém do próprio medo, das próprias dúvidas e, assim, em silêncio, os dois se afastaram, não por falta de amor, mas por não conseguirem vencer a distância e as mentiras. Lisboa parecia mais fria naquela manhã, embora o sol brilhasse por trás das nuvens de outubro. Mariana caminhava apressada pelas ruas estreitas de Alfama, tentando ignorar os olhares curiosos, os cochichos que a perseguiam desde o escândalo. Seu rosto estampado em jornais sensacionalistas com a manchete cruel: Cinderela falsa nos cafés, nos bondes, até mesmo no pequeno mercado onde costumava comprar pão. As pessoas a reconheciam, alguns a olhavam com pena, outros com desprezo. Mariana já não sabia o que doía mais. Naquele dia, quando ela entrou numa livraria para escapar dos olhares, uma voz a chamou suavemente. Mariana, é você? Ela se virou e viu Inês, uma antiga colega de faculdade.
Inês sempre fora extrovertida, ambiciosa e agora parecia ainda mais sofisticada, com roupas elegantes e um sorriso estudado. Faz tanto tempo, disse Inês, abraçando-a sem realmente encostar. Eu, bai, boc, nas revistas, quem diria, hein? A menina tímida de letras virando notícia internacional. Mariana sorriu sem graça, tentando se desvencilhar. Mas Inês não perdeu tempo. Escuta, amanhã vai ter um jantar com alguns empresários. Acho que seria ótimo se você aparecesse, mostrar que você não tem nada a esconder, sabe? Mariana hesitou. Não queria exposição, mas Inês insistiu. O olhar dela brilhava não de amizade, mas de curiosidade venenosa. Naquela noite, Mariana contou a Sofia, sua amiga de infância. Eu não sei se devo ir menos, confessou Mariana. Parece uma armadilha, e provavelmente é, respondeu Sofia, pragmática. Mas se você não aparecer, eles vão dizer que você se esconde. Se for, ao menos mostra que tem coragem. Mariana suspirou enequanta. Isso, do outro lado do Atlântico, no Rio de Janeiro, Gabriel enfrentava outro tipo de batalha. Seu conselho administrativo pressionava por uma posição pública. O escândalo já afetava as ações da empresa. E pior, um antigo rival, Alberto Vasconcelos, usava polêmica para espalhar boatos de que Gabriel estava emocionalmente instável, por causa de uma garçonete na sala de reuniões. Alberto sorriu com ironia. Gabriel, todos nós admiramos sua. Pikes, mas talvez seja a hora de pensar mais no império que você herdou do que em uma aventura passageira. Gabriel cerrou os punhos. O império existe porque eu nunca segui conselhos como o seu. Alberto, o clima ficou pesado. Ele sabia que estava perdendo espaço. E tudo por causa da distância que o separava de Mariana. De volta a Lisboa, Mariana acabou cedendo ao convite de Inês. No jantar, os olhares a perfuravam. Perguntas insinuosas, risadaus, disfarçadaus. Um jornalista disfarçado de convidado começou a notar cada palavra dela. Então, Mariana, qual o seu verdadeiro interesse em Gabriel? Alguém perguntou, com malícia. Mariana se levantou, nervosa. O meu interesse é o mesmo que qualquer ser humano teria, ser tratada com respeito. O silêncio caiu sobre a mesa. Mas no dia seguinte, a frase saiu distorcida em todos os jornais. Mariana admite o interesse é pessoal, não profissional. Ela chorou de raiva. Não havia saída. Como se não bastasse, um produtor de televisão ligou oferecendo espaço para ela contar sua versão. Sofia implorou para que não fosse, mas Mariana, cansada de ser calada, aceitou no estúdio. Percebeu tarde demais. Não era uma entrevista, mas um espetáculo. Perguntas cortantes, vídeos editados fora de contexto, imagens dela e de Gabriel em momentos privados exibidas sem autorização. Na plateia, risadas abafadas. No coração de Mariana, uma dor que beirava um insuportável, e no Brasil, Gabriel assistia tudo pela televisão. Seu rosto empalideceu. Cada lágrima dela era uma punhalada nele. Mas também havia algo mais. Uma decisão crescendo dentro dele. Ele não podia mais ficar em silêncio. Gabriel desligou a televisão com um gesto brusco. O silêncio do apartamento de cobertura no Rio parecia ensurdecedor. Ele se levantou, andando de um lado a outro, como um animal enjaulado. Chega! A palavra ecoou dentro dele. Quantos anos havia se deixado guiar pelo medo da imprensa, pelo peso de um sobrenome? Quantas vezes aceitar o jogo sujo de conselhos administrativos que pensavam apenas em lucro? Agora, o alvo era ela, e Mariana não tinha as armas que ele tinha naquela mesma noite. Gabriel ligou para o assessor de imprensa, prepara uma coletiva, eu vou falar. Sua voz era firme. Gabriel, não acha arriscado? O mercado el já. Eu disse, prepara. Do outro lado do mundo, Mariana tentava se recompor. Sofia a encontrou encolhida no sofá, o rosto inchado de tanto chorar.
Você não precisa enfrentar isso sozinha. Mari, mas estou sozinha. Menos, respondeu Mariana, a voz quebrada. Gabriel está a um oceano de distância. E eu só tenho vergonha. Sofia apertou sua mão. Então chega de fugir. Se eles querem te ver cair, mostre que você sabe se levantar. No dia seguinte, Mariana decidiu ir ao mercado de bairro, mesmo sabendo que encontraria olhares hostis. Caminhou com a cabeça erguida, embora por dentro estivesse em pedaços na banca de jornal. As revistas ainda a chamavam de a Cinderela falsa. Mas algo aconteceu. Uma senhora idosa, cliente frequente do café onde Mariana trabalhava, aproximou-se. Minha filha, menos, disse ela, com voz doce, eu não acredito em nada disso. Quem te viu cuidar dos outros, cantar quando achava que ninguém ouvia, sabe que você é de verdade. Mariana mal conseguiu responder. As lágrimas lhe inundaram os olhos. Não estava completamente sozinha. Enquanto isso, em Lisboa, Inês colhia os frutos de sua manipulação. Vendeu fotos da noite do jantar para revistas. Recebeu convites para falar sobre a amiga que conquistou o milionário. Mas o brilho nos olhos dela não era de triunfo, e sim de inveja. Gabriel, ao desembarcar em Lisboa, dias depois, teve certeza de uma coisa: precisava limpar o nome de Mariana. Mas a chegada não foi triunfal. Paparazzi já o esperavam no aeroporto. Perguntas gritadas, flashes que cegavam. Gabriel, é verdade que sua família desaprova? Vai abrir mão da presidência por ela? Mariana é apenas uma aventura? Ele não respondeu. Seguiu em silêncio, escoltado, mas por dentro ardia. Naquela noite, encontrou-se com Mariana em segredo, num pequeno apartamento alugado por Sofia. Quando a viu, seu coração quase parou. Mariana parecia mais frágil, mas seus olhos ainda tinham a mesma chama. Eu vi tudo, começou ele, mas Mariana ergueu a mão. Não diga nada, Gabriel. Sua voz tremia. Eu não aguento mais promessas. Não é promessa. E desses, ele se aproximou, segurando suas mãos. Eu não vou permitir que o mundo destrua você, nem que nos destrua. Mariana o olhou com ceticismo. E o seu império? A sua família? Que vai acontecer quando você escolher? Isso. Gabriel respirou fundo. Talvez eu perca muito, mas perder você seria o fim de tudo. As lágrimas caíram. Silenciosas, pela primeira vez em semanas, Mariana sentiu que podia acreditar, mas do lado de fora as sombras ainda se moviam. Um fotógrafo havia seguido Gabriel até ali. No dia seguinte, as manchetes seriam ainda piores. Na manhã seguinte, Lisboa acordou com novas manchetes. Gabriel visto em segredo com Mariana, menos romance confirmado. As fotos eram granuladas, tiradas de longe, mas captavam claramente os dois juntos. Mariana quase deixou a xícara cair quando viu a primeira capa. Não, 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 murmurou, as mãos tremendo. Sofia tentou acalmá-la. Mari, respira. Não é o fim do mundo, não é? Eles vão usar isso contra ele. E de fato, em Lisboa, os jornais exploravam a narrativa. O herdeiro apaixonado que põe tudo a perder. Gabriel, porém, já tinha decidido. Entrou na sala de imprensa de um hotel 5 estrelas, impecavelmente vestido, mas com o rosto marcado pela intensidade da noite anterior. O local estava lotado de jornalistas, câmeras, microfones. Quando subiu ao púlpito, o burburinho se calou. Obrigado por estarem aqui. Sua voz firme encheu o salão. Hoje não estou aqui como empresário, mas como homem. Um silêncio pesado tomou conta. Há semanas vejo mentiras sendo ditas sobre uma mulher que não pediu para estar nos holofotes. Mariana não é uma aventureira, não é uma Cinderela falsa. Ela é uma pessoa com dignidade, com talento e com mais coragem do que muitos de nós aqui. Os flashes dispararam. Perguntas foram gritadas, mas Gabriel levantou a mão. Se existe algum julgamento a ser feito, que seja sobre mim, sobre minhas escolhas. Mas deixem-na em paz. As palavras caíram como um raio. Alguns jornalistas tentaram transformar em escândalo ainda maior. Mas outros, os mais sérios, perceberam a coragem daquele gesto enequanto. Isso Inês assistia pela televisão.
furiosa. Ele transformou a narrativa, gritou, jogando o controle remoto no sofá. Agora ela vai virar Marte. Do outro lado, no Brasil, Alberto Vasconcelos também observava, com um sorriso calculista. Vamos ver até onde ele aguenta. Murmurou, já tramando o próximo passo. Para Mariana, assistir à coletiva foi como sentir uma onda quebrar dentro de si. Chorou, mas desta vez de alívio. Gabriel havia se exposto pelo bem dela. Naquela noite, encontraram-se novamente. Mariana entrou na sala, hesitante. Gabriel se levantou, foi ao encontro dela. Você não devia ter feito isso. Sussurrou ela, ainda entre lágrimas. Eu devia, porque se o amor não nos dá coragem de enfrentar o mundo, então não é amor. E ali, entre lágrimas, abraçaram-se, mas a batalha estava longe de terminar. A imprensa agora queria mais. Queriam fotos juntos, declarações conjuntas, e cada passo era observado. Pior, Gabriel sabia que seu império estava sob ataque. Alberto já articulava reuniões com acionistas para tentar remove Clow da presidência. O que estava em jogo não era apenas uma história de amor, era a sobrevivência de ambos em mundos que pareciam feitos para separá-los. Poucos dias depois da coletiva, a vida de Mariana mudou de novo. O convite chegou inesperado. Uma fundação cultural queria que ela cantasse em um evento beneficente no Teatro Nacional de Lisboa. Era uma chance de mostrar quem realmente era, não a caricatura que os jornais inventaram. Mari, isso é perfeito, disse Sofia, entusiasmada. Você no palco, com a sua voz, ninguém vai poder negar a verdade. Mariana hesitou. E se for mais uma armadilha? E se eles só quiserem rir de mim? Então cante para quem acredita, respondeu Sofia. Na noite do evento, o teatro estava lotado. Luzes brilhavam, câmeras da imprensa alinhadas. Mariana subiu ao palco com o coração disparado. O microfone parecia pesar toneladas em suas mãos. Quando começou a cantar, um silêncio reverente tomou conta. Sua voz, frágil e ao mesmo tempo poderosa, encheu o espaço. Era como se cada nota fosse uma confissão, cada palavra uma defesa. No meio da plateia, flashes disparavam, mas entre eles, um olhar se destacou. Gabriel, ele havia vindo em segredo, sentando-se discretamente na primeira fila. Seus olhos não se desviavam dela, e foi então que aconteceu durante a última estrofe. Uma projeção gigante surgiu atrás dela, com imagens roubadas de sua vida privada. Fotos distorcidas, manchetes cruéis, um ataque preparado por alguém que queria destruí-la ali, diante de todos. A plateia murmurou. Alguns riram. Mariana parou por um segundo, a voz falhando. O pesadelo de sempre. Mas antes que ela desmoronasse, Gabriel levantou-se, atravessou o corredor central do teatro e subiu ao palco. Os seguranças hesitaram, mas ele ignorou. Pegou o microfone e chega. Sua voz ecoou. Vocês não vão reduzir-la a mentiras. O público ficou em choque. Mariana, com lágrima nos olhos, olhou para ele sem acreditar. Gabriel encarou. Diante de todos, se é para rir, riam de mim. Mas ela é a verdade que vocês nunca conseguirão apagar. O teatro explodiu em murmúrios, flashes, caos. A cena estampou os noticiários no minuto seguinte. E nos bastidores, um telefone tocava. Alberto Vasconcelos, em seu escritório no Rio, recebeu a notícia com um sorriso frio. É isso que eu precisava. Agora, ele cavou a própria sepultura. Enquanto o mundo reagia ao escândalo no teatro, Mariana e Gabriel estavam no centro de uma tempestade ainda maior. O que começara como uma história de amor proibido, agora se tornava uma guerra aberta menos contra a imprensa, contra interesses poderosos, contra o próprio destino. O dia seguinte ao escândalo no Teatro Nacional foi um campo de batalha. As manchetes não davam descanso. Milionário brasileiro invade palco por amante portuguesa So Who Romance. A farsa do casal que divide opiniões. Cinderela falsa ganha protetor de luxo. Mariana não conseguiu sair de casa. Do lado de fora, câmeras e repórteres acampavam na rua, esperando qualquer gesto, qualquer palavra.
Sofia fechou todas as cortinas do apartamento. Eles não vão embora tão cedo. Mari, eu não consigo respirar, Mariana murmurou, andando de um lado ao outro, como se fosse prisioneira em sua própria vida. Do outro lado da cidade, Gabriel também era bombardeado. Seu assessor de imprensa tentou convencê-lo a dar uma declaração neutra, mas ele se recusou. Neutralidade é covardia. Menos disse. O problema era maior. O conselho administrativo de sua empresa havia convocado uma reunião emergencial. Alberto Vasconcelos estava no centro da articulação, no salão envidraçado do edifício no Rio, conectado por videoconferência com Lisboa. Alberto abriu o discurso com um sorriso venenoso. Senhores, precisamos discutir a estabilidade da liderança. O comportamento recente de Gabriel está causando sérios danos à imagem da companhia. Isso é um absurdo. Gabriel rebateu. O que faço da minha vida pessoal não diminui a competência que sempre demonstrei aqui. Mas sabia que não era tão simples. O mercado financeiro reagia a rumores, não a verdades ene quanto. Isso, Mariana foi surpreendida com uma ligação de Inês. Mari, você precisa vir à TV, disse a voz, fingindo preocupação. Eu conheço um apresentador que vai te dar espaço para se explicar. É a sua chance de limpar seu nome. Mariana hesitou. Já havia caído em armadilhas antes. Não sei se consigo passar por isso de novo. Inês, se não fizer, vai continuar sendo a Cinderela falsa para sempre. Insistiu. No fundo, Mariana sabia que Inês não era confiável, mas a pressão era sufocante. Na noite da entrevista, o estúdio estava lotado. Mariana entrou, o coração na garganta. No início, parecia respeitoso. Perguntas sobre sua vida, sua infância, humilde, seus sonhos, mas de repente, as telas atrás dela acenderam com imagens cortadas, vídeos dela com Gabriel Adils manipulados, até supostas mensagens que ela nunca escreveu. Você tem algo a dizer sobre esses indícios de que tudo não passa de interesse financeiro? Perguntou o apresentador, com um sorriso cruel. Mariana congelou. Não havia defesa possível contra algo que nunca existiu. No dia seguinte, as redes sociais explodiram. A humilhação era pública e irreversível. Quando Gabriel soube, sentiu o sangue ferver. Foi atrás dela imediatamente. Encontrou Mariana chorando, com Sofia ao lado. Chega, disse ele, furioso. Eu não vou permitir que continuem te destruindo. Você vem comigo? Para onde? Perguntou Mariana, sem forças, para o único lugar onde poderemos lutar juntos. Mas mal sabia ele que o golpe de Alberto já estava armado. No mesmo instante, advogados protocolavam um pedido oficial para destituí-lo da presidência da empresa. Mariana, ainda entre lágrimas, percebeu. O preço por estar ao lado dele seria devastador. E naquela noite, enquanto Lisboa dormia, ela escreveu uma carta que mudaria tudo. A carta estava sobre a mesa, dobrada com cuidado, mas cada palavra parecia escrita com sangue. Mariana não conseguia parar de chorar enquanto redigia. Gabriel, você foi a luz em meio à escuridão, mas eu não posso ser a sombra que destrói sua vida. Você tem um império, responsabilidades, um mundo inteiro que depende de você. Eu sou apenas eu. Se ficar, vão arrancar tudo de você. Se partir, talvez reste alguma chance de continuar sendo quem é. Me perdoe por não ter força suficiente. Eu te amo e justamente por amar, escolho desaparecer. Ela deixou o envelope sobre a mesa do apartamento de Sofia, pegou uma pequena mala e saiu pela madrugada fria de Lisboa. As estradas molhadas refletiam a luz dos faróis, transformando a noite numa sucessão de espelhos quebrados. Gabriela apertava o volante, os olhos vermelhos de cansaço, mas não parava. Tinha em mãos apenas uma pista, uma ligação rápida que Mariana fizera para Sofia de um telefone público em uma vila costeira. Ela não quer ser encontrada, dissera Sofia. Então eu vou até o fim do mundo se for preciso, respondeu Gabriel ene quanto. Isso. Mariana caminhava pela pequena vila de pescadores. O mar revolto batia contra as rochas como se compartilhasse de sua própria inquietude.
hospedava-se numa pensão simples, onde ninguém parecia reconhecê-la. Pela primeira vez em semanas, podia andar pelas ruas sem ouvir cochichos, mas a liberdade tinha gosto amargo. Sozinha no quarto estreito, escreveu mais uma vez no diário: Gabriel, não sei se algum dia você lerá estas palavras, mas eu preciso acreditar que te deixar é o melhor para nós dois. Se eu for apenas lembrança, talvez você consiga respirar sem o peso da minha sombra. Do outro lado, no Rio, Alberto Vasconcelos aproveitava o caos. Em coletiva com investidores, anunciou: até que Gabriel reassuma com clareza suas funções, estarei liderando interinamente. O mercado exige estabilidade. As manchetes foram cruéis. Milionário perde trono por amor proibido. Gabriel não se importava. Não naquele momento. Seu coração só conhecia uma urgência. Mariana chegou à vila pela manhã, exausto, mas determinado. Perguntou em cafés no mercado, descrevendo. A cada negativa, a angústia crescia, até que, na beira do cais, viu uma silhueta familiar. Mariana estava sentada, olhando o mar, os cabelos soltos ao vento. Ele parou a poucos passos. O coração dele quase explodia, Mariana. A voz saiu como um sussurro. Ela se virou devagar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não correu ao encontro dele. Ficou imóvel, como se o mar a tivesse enraizado ali. Por que você veio? Perguntou, quase sem voz. Porque sem você não existe caminho, nem império, nem futuro. Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Gabriel, você perdeu tudo por minha causa. Sua empresa, sua reputação. Eu não posso carregar isso. Ele se ajoelhou diante dela, as mãos trêmulas segurando as dela. Eu posso perder o mundo inteiro. Mas se perder você, Mariana, eu perco a mim mesmo. O silêncio entre eles foi interrompido por uma sirene distante. Um carro de reportagem havia chegado à vila. Paparazzi desceram com câmeras prontas. Mariana recuou. O pânico voltando ao rosto, viu? Nunca vai acabar. Nunca vamos ter paz. Gabriel a puxou para junto dele, protegendo-a com o corpo. Então que o mundo nos veja. Mas que nos ver juntos, as câmeras capturaram o abraço deles. A cena mais verdadeira de toda aquela novela pública. No entanto, nas sombras, Alberto assistia pela televisão. Em seu escritório luxuoso, um sorriso frio se abriu. Se querem guerra pública, terão. E naquela mesma noite, uma nova bomba explodiu nas manchetes. Provas de que Mariana recebeu dinheiro em troca do romance. Documentos falsificados circulavam, apontando depósitos em sua conta. O ataque final estava lançado. Mariana desmoronou. Gabriel cerrou os punhos. A guerra agora era aberta, e entre o amor e o abismo, apenas um poderia vencer. As acusações falsas explodiram como tempestade. Durante dias, o mundo acreditou que Mariana havia vendido seu amor. Os noticiários repetiam documentos forjados e a reputação dela parecia condenada. Mas Gabriel não se dobrou. Contratou investigadores, enfrentou Alberto no conselho, expôs cada manipulação. Em tribunal, a verdade veio à tona. Depósitos eram falsos, provas fabricadas. Inês, pressionada, confessou sua participação no esquema. Alberto caiu em desgraça, expulso da empresa que tentou tomar. Mariana, no entanto, estava esgotada, cansada da exposição, das cicatrizes deixadas pela imprensa. Pensava em desaparecer de novo. Foi então que Gabriel, diante de centenas de repórteres em Lisboa, segurou a mão dela em público e declarou: eles podem roubar meu cargo, podem manchar meu nome, mas não vão roubar o que sinto. Mariana não é minha sombra menos, é minha luz. E eu escolho viver ao lado dela, mesmo que isso signifique recomeçar do nada. O silêncio que seguiu foi quebrado por aplausos inesperados. Não da imprensa, mas das pessoas comuns reunidas ali, pessoas que haviam assistido de longe e pela primeira vez viram não um milionário e uma garçonete, mas dois seres humanos que escolheram o amor apesar do oceano. Mariana chorou, mas sorriu. Pela primeira vez acreditou que poderiam ter um futuro. Meses depois,
longe das manchetes. Abriram juntos um pequeno projeto social na beira do Tejo, uma escola de música e literatura para jovens. Não era um império financeiro, mas era um império de sonhos. Naquela manhã de primavera, enquanto o sol nascia sobre o rio, Gabriel abraçou Mariana por trás e sussurrou: "Ainda tem medo?" Ela virou o rosto, os olhos brilhando. "Não, porque agora sei que, mesmo com oceanos entre nós, você sempre vai me encontrar." E se beijaram sob a luz dourada da aurora, enquanto Lisboa despertava. Oceano algum poderia mais separá-los. Às vezes, o amor não vence com gritos, mas com silêncio. Ele não precisa de coroas nem de aplausos, precisa apenas de coragem. Menos coragem para atravessar mares, enfrentar sombras e escolher o outro todos os dias. Gabriel e Mariana provaram que a distância não mede quilômetros, mas sim a falta de fé. E quando dois corações acreditam, nenhum oceano é grande o bastante para separá-los. Porque o verdadeiro lar não é um lugar, é alguém que espera por você do outro lado.